Bom, pessoal, o prisma hexagonal regular da figura representa a aresta de base de medida x e a altura de medida 2x. Está aqui a aresta da base x, a altura 2x. Sabendo que o seu volume é 24 raiz de 3 centímetros cúbicos, determine x. A gente quer achar esse x aí. Quem é ele? Bom, uma coisa que eu preciso saber já de início é que a área, eu calculo a área de um hexágono da seguinte forma: 3 vezes a elevado ao quadrado, né? E a é cada um desses lados aqui. Multiplico tudo isso pela raiz de 3 e divido por 2. Se você lembra, a fórmula é muito mais fácil. Então, como que eu vou resolver isso? Ele fala que o volume é tudo isso daqui. E qual é o cálculo que a gente faz para chegar no volume? A gente faz a área da base e multiplica pela altura. Então eu já sei que essa altura vai ser multiplicada por alguma coisa. Então significa que esse 2x vai ter que ser multiplicado por alguém. Quem é esse alguém que eu vou multiplicar? Eu vou ter que multiplicar então pela área da base. É a área da base vezes a altura. Como é que eu calculo a altura? Aliás, a área da base. Está aqui a formulazinha que eu acabei de comentar. Ela já está aqui, para a gente poder utilizar. Então, está aqui a fórmula. Eu vou fazer da seguinte forma: eu vou multiplicar a altura pela base. Qual é o valor que eu tenho? Esse A da fórmula é a variável. Por exemplo, se aqui fosse um 5, eu colocaria 5 no lugar de A. Ela serve para qualquer uma figura dessa, né? Nesse caso, ele está sendo chamado de x. Então, eu vou reescrever aqui, usando a letra x. Então, 2x vezes 3, ali, vezes x ao quadrado, vezes a raiz de 3. Todo mundo multiplica por 2. E o que acontece com isso? Isso é igual a quê? Quando eu multiplico a altura pela área da base, eu encontro quem? O volume. E quem é o volume? O volume já foi dito aqui no exercício que ele é isso aqui, 24 raiz de 3. Então, eu igualo isso aqui a 24 raiz de 3. Montei aqui a continha, certo? Agora, vamos resolver essa conta aí. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, vou multiplicar isso aqui primeiro, tá? Vou fazer essa multiplicação. Por exemplo, isso vezes isso vezes isso. Olha só. Quando não tem nada embaixo, eu chamo de 1, para ficar tudo bonitinho, igualzinho. Então, eu vou fazer assim, 2x vezes 3x ao quadrado, 2 vezes 3 dá 6, tá aqui, E aqui, agora vamos para a letra, x vezes x ao quadrado é x ao cubo. Então, eu faço isso aqui, certo? Vezes raiz de 3. Então, não dá para multiplicar isso aí. Eu deixo aqui assim, tá? E 1 vezes 2 é 2. Juntei todo mundo, igual 24 raiz de 3. Quando eu não tenho nada embaixo, eu chamo de 1. Eu digo que é um 1 aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Como que eu vou fazer isso aqui virar uma equação? Já deu para ver que é uma regra de 3, né? Aí eu vou fazer assim, como eu já igualei isso daqui, eu vou dizer que é 2 vezes 24 raiz de 3. Vou escrever aqui, 2 vezes 24 raiz de 3. Dá para fazer direto, mas eu vou no passo a passo. 2 vezes 24 raiz de 3. Eu fiz essa multiplicação aqui. E uma é igual, tem que ser igual, né? 1 vezes 6x ao cubo vezes raiz de 3. 1 vezes isso é isso. E aqui 2 vezes, certo? Agora a gente vai calculando aqui, Com isso, já eliminei esses dois de baixo. 2 vezes 24 raiz de 3 dá 48 raiz de 3, que é igual 6x ao cubo vezes raiz de 3. 6x ao cubo vezes raiz de 3. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Uma vez que eu cheguei nessa condição aqui, 48 ele está multiplicando raiz de 3. Eu posso, então, mandar essa raiz de 3 para cá. O que vai acontecer? 48 é igual a raiz de 3 que estava multiplicando, ela vai passar dividindo.
6x ao cubo vezes raiz de 3. Tudo isso dividido por raiz de 3. Olha só, raiz de 3 aqui, raiz de 3 aqui. Eu vou multiplicar por raiz de 3 e dividir por raiz de 3, então eu não faço nada, eu corto, né? Então, 48 é igual a 6x ao cubo. Bom, agora eu vou isolar essa variável aqui, ó. Esse 48 igual a 6x ao cubo, o 6x está multiplicando aqui, ele vem dividindo. 48 dividido por 6 é igual a x ao cubo. Quando eu divido 48 por 6, eu vou encontrar 8 como resposta. E 8 é igual, então, a x ao cubo. Olha só, para eu me livrar desse expoente, eu vou usar a raiz. O que eu faço então? Só que é uma raiz cúbica, né? Eu tenho uma raiz cúbica de 8 é igual a x. A raiz cúbica de 8 é 2, então 2 é igual a x. E eu posso afirmar que esse valor aqui, ó, é 2. X é igual a 2, certo? Posso aplicar na fórmula substituindo esse x aqui por 2. Se eu quiser, o exercício só pede o valor de x, ele não pede para demonstrar. Mas se eu quisesse, era só escrever 2 aqui, né? Porque é x. Aplicava essa fórmula, eu encontraria a área da base, multiplicaria pela altura. Por desencargo, ó, o exercício não pede, mas eu vou fazer um quadradinho aqui, ó. Vamos ver se dá certo mesmo? Vamos colocar x no lugar para ver o que acontece, ó. Se eu colocar aqui no lugar do x eu colocar um 2, então aqui nesse A seria um 2, certo? Porque essa é a variável. Então eu teria assim, a área aqui seria 3 vezes 2 ao quadrado, multiplicando por raiz de 3, dividindo por 2. Isso aqui seria, ó, 3 vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então aqui, ó, 3 vezes 4 é 12. Quando eu divido por esse 2 aqui, dá 6. Então isso aqui é igual a 6 raiz de 3. 6 raiz de 3, ó. Aqui seria então 2 vezes 2, que é 4. Se eu pegar 6 raiz de 3 e multiplicar por 4, 6 raiz de 3 vezes 4 é igual a 6 vezes 4, 24 raiz de 3. Esse 24 raiz de 3 é o que o problema deu lá no começo. Então, tá certinho. Bons estudos e vamos para o próximo.